Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da The Wine School Brasil. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão entrando. Kelly Bergamo, Renato. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da The Wine School Brasil, uma empresa do grupo da VSX Club. Somos provedoras da Wine and Spirits Education Trust de Londres, não é? E hoje teremos uma live sobre vinhos italianos. Por que os vinhos italianos são tão importantes? Como escolher vinhos italianos? Nosso convidado Vincenzo Protti logo entra e a gente inicia essa live. Bom, sempre é bom lembrar que nós então ministramos os cursos da Wine and Spirits Education Trust e também cursos da French Wine Schooler, dos vinhos de Jerez e dos vinhos do Porto. Por favor, Vincenzo, solicite a participação. Vou aguardar a entrada do Vincenzo para iniciarmos com as apresentações. Ehi, ciao Alex! Buonasera! Buonasera! Sempre muito... Salute! Sempre muito... Tudo bem? Como vai? Tutto, io sto già nell'aperitivo, Un bel vino bianco. Va bene, sempre com l'aperitivo. Bom, vamos iniciar com as apresentações. Eu falava da The Wine School Brasil, que foi o primeiro provider da Wine and Spirits Education Trust no Brasil, não é? A gente também dá cursos da French Wine Schooler, dos vinhos de Jerez e dos vinhos do Porto, não é? Bom, eu sou o Alex Copete, professor da escola desde março do ano passado. Sou engenheiro de alimentos e tenho W7 nível 3. E hoje sou supervisor de vinhos da rede Passarela de supermercados, com sede aqui na cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Aliás, para os amigos que ficaram preocupados ontem conosco, ontem teve um ciclone que passou aqui pelo estado. Ah, é verdade. Foi forte, Foi devastador. Foi o maior prejuízo das centrais elétricas catarinenses. Mais da metade da população do estado ficou sem energia ontem. Uma vinícola aqui próxima, Villaggio Grande, teve seu lounge totalmente destruído. A gente manda nossas condolências, nossa solidariedade ao Guilherme, ao seu pai. Lamentavelmente, vamos ter que reconstruir muita coisa por aqui. Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, todo o estado foi atingido, também partes do Rio Grande do Sul aqui, fronteiriço aqui também. Mas está tudo bem, tá? Estamos todos bem. Estamos aqui para mais uma live. Vamos então falar sobre vinhos italianos. Então, por favor, Vincenzo, se apresente, diga quem você é, o que você faz, da dove sei. Da dove sei. Sì, buonasera a tutti, il mio nome è Vincenzo Protti, sono italiano e abito... Ciao Andrea, è entrato il mio amico Andrea Torrente, sono italiano e abito no Brasil desde 8 anos, né? Minha esposa é brasileira, então sempre eu falo a clássica história de um italiano que mora no Brasil, né? Foi a paixão que mexe nas montanhas que me trouxe no Brasil. E sono 8 anos que abito no Brasil e opero per la empresa que se chama Joe Wine. A Joe Wine é embaixadora de algumas das melhores vinícolas italianas e francesas em Centro e Sul América, Alex, como tu sabe, em mais de 40 países, né? Então, do Caribe, México, etc. Somos uma empresa organizada, temos um histórico importante também. A Joe Wine existe desde 20 anos, esse ano, é aniversário da Joe Wine, 20 anos, e somos 13 pessoas que fazem parte dessa maravilhosa empresa.
Assim, io sono enologo, studiai enologia na Universidade de Bologna e também estudei W7 até o nível 3 e fiz vários estudos também de um pouquinho de comércio internacional e também um pouquinho de marketing. Então è un piacere stare aqui com vocês, com The Wine School. Entrou o nostro amico Gianni Tartari. Ciao Gianni, buonasera. Assim, vai ser um prazer enorme explicar para os nossos amigos, como para consumidores finais, como escolher os vinhos italianos, né? E tu tem alguma curiosidade ou, na tua opinião, qual é, Alex, alguma das melhores dúvidas? Qual é que são as dúvidas principais para os brasileiros, na tua opinião, quando vão escolher o vinho? Porque eu acho que vale a pena differenziare por canale, então tipo escolher o vinho no ristorante, escolher o vinho no online, escolher o vinho italiano no ristorante, vinho italiano no online e vinho italiano no supermercado, porque cada canal tem as suas, vamos dizer, peculiaridades, né? O que você acha? Com certeza. Bom, para mim, io sono Coppetti, friulano, nella provincia di sto bevendo il vino friulano, guarda, sto bevendo il vino di Fantinelli friulano, olha che coincidenza, friulano da Fantinelli. Então, para mim sempre foi muito fácil conhecer os vinhos italianos, porque a cidade onde eu nasci é um dos berços da colonização italiana aqui no estado de Santa Catarina, é Uruçanga, no sul do estado. Então, a gente sempre teve contato com a cultura italiana desde muito cedo. Então, principalmente a cultura vêneta, ou a cultura do Friuli, da nordeste da Itália, da onde vieram os principais imigrantes, não é? Sempre foi muito presente. Depois, quando eu comecei a estudar, eu vi que há, principalmente para o consumidor brasileiro, uma dificuldade de entender, assim como outros países e outras regiões, os nomes dos vinhos e algumas colocações, alguns termos que são próprios da enogastronomia e da vitivinicultura italiana. O brasileiro, o sul-americano em si, é acostumado muito com o nome da uva escrito no rótulo. E isso em vinhos italianos aconteceu faz muito pouco tempo, porque antes você colocava no máximo IGT Toscana com a Sangiovese embaixo, mas, por exemplo, o Soave, o Barolo, o Vernaccia di Mignano, e não precisava dizer que uva era, não é? Enfim, então tinha-se muito... Sì, esse aqui é um problema, vamos dizer, caracteriza esse fato que tu stai falando, os vinhos em geral de todo o velho mundo, né? Então, acho que a coisa mais complicada para o consumidor, vamos dizer, um dos aspectos mais complicado para o consumidor inizia do momento, indipendentemente do canale onde vai adquirir o vinho, quando vai adquirir vinhos italianos, quello che tu stai falando è o consumidor differenziare la denominazione dalla tipologia di uva, né? Como sabemos, os vinhos do velho mundo, geralmente, não sempre, na maioria das vezes, são caracterizados no rótulo do nome da área de produção, da denominazione e da área de produção. Porém, pode ser caracterizados também do nome da uva, então a minoria das vezes. A diferença dos vinhos, né, do Novo Mundo, que geralmente tem o nome da uva em cima do rótulo. Por exemplo, eu levei aqui hoje para explicar um pouquinho melhor, por exemplo, peguei esse vinho aqui, ora, Bardolino. Bardolino è un nome d'area, na verdade è un nome di un villareggio che dà un nome all'area di produzione. Porém, não é o nome da uva. O nome da uva base, sabemos que é a Corvina, é um pouquinho de rondinella, de uva rondinella, uvas típicas de Veneto. Então, o vinho italiano, na maioria das vezes, se apresenta dessa forma, com o nome da área de produção. Bardolino, Chianti, vários, né? A maioria dos vinhos. Langhe, né? Franciacorta. Porém, pode ser também que tenha o nome da uva em cima do rótulo. Primitivo, nesse caso, é o nome da uva. Muitos consumidores brasileiros são acostumados a chamar o vinho, a reconhecer o vinho italiano com a área de produção e pensam que Primitivo é uma área de produção. Não, nesse caso, Primitivo é o nome da uva. Então, é complicado realmente esse negócio, né,
para o consumidor brasileiro compreender, né? Mas, Vincenzo, no caso da Primitivo, que está basicamente na Puglia e como cidade principal Manduria, não? Sì. Sempre foi com o nome escrito no rótulo, o nome da uva, ou antes disso só estava escrito Puglia ou Primitivo di Manduria, por exemplo? No, la prima garaffa di Primitivo ingaraffata col nome di Primitivo fu nel 1985, saiu. Y antes que eso, como tú sabes, el Primitivo era un vino vendido principalmente en granel para o nordeste, para o norte da Italia, porque el Primitivo sempre deu un vino molto strong, con un poco di açúcar residual às vezes, né? Era vendido na Francia e no norte da Italia, onde dai, tu sabe que é um clima mais frio e geralmente se tem vinhos um pouquinho mais magros, né? Então, para dar mais corpo, mais estrutura aos vinhos do norte da Itália, o Primitivo era vendido em granel. Mas a gente está falando até poucos anos atrás, até uns 15 anos atrás. A primeira garrafa engarrafada com o nome de Primitivo foi em 1985 e uma das primeiras vinícolas que engarrafou com o nome de Primitivo foi a Duca Carlo Guarini, que é a vinícola mais antiga da Itália, né? Sim. O Joacir está perguntando para falar da Primitivo. Estávamos falando da Primitivo e lá na Califórnia, que a Califórnia também teve colonização italiana, não é? Muitos italianos foram à Califórnia e lá a Primitivo se chama Zinfandel. É a mesma uva, só que com um nome diferente, não é? Aliás, as características organolépticas são muito semelhantes, até porque Puglia e Califórnia são dois lugares muito quentes, de bastante sol, não é? Com solos um pouco parecidos, enfim, clima muito semelhante, então é propício também para o desenvolvimento do que lá se chama um Zinfandel, não é? Sì, esattamente. La uva Primitivo, allora, primariamente si chiama Primitivo perché? Perché è la prima, parlando di un Primitivo IGT di Puglia, è la prima a essere colhida, è la prima uva tinta da Regione Puglia che per maturazione, no? Quella che matura por primera, então Primitivo, né? Era a primeira a ser colheita. A uva Primitivo é originária, na realidade, da Croácia, da Dalmácia, que é a costa croata, a sul da Croácia, a costa no mar Adriatico. E depois chegou na Puglia, que atualmente é o lugar onde se cultiva mais Primitivo, um sucesso mundial. E, como tu falou, Alex, depois entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, teve uma emigração muito forte, né, dos italianos nos Estados Unidos, e alguém levou a uva, alguma planta, né, alguma muda de Primitivo lá na Califórnia, plantou e chamaram de Zinfandel. Isso aqui é um estudo que é um estudo recente, foi provado para a Universidade de Davis, lá na Califórnia, que são as mesmas cepas idênticas. O genoma, eles fizeram um levantamento do genoma, é idêntico praticamente. E sì, o Gianni aqui está escrevendo o nome da uva lá, é um nome, tem 2, 3 nomes, o Primitivo na Croácia, um dos nomes, esse aqui que está escrevendo o Gianni, são nomes, vamos dizer, um pouco complicados. Tem que ser um pouco bêbado para pronunciar esse nome, Gianni. Bom, vamos tentar fazer agora um pouco de polêmica. Se eu for à Itália, ou se eu perguntar para ti qual é o melhor vinho do mundo, você vai dizer que é provavelmente o vinho italiano. Se eu for lá na França agora e perguntar para um francês qual é o melhor vinho do mundo, ele vai dizer, sim, é o francês o melhor vinho do mundo. O fato é que sempre eu acredito que esteja um pouco acima, os italianos e os franceses estão um pouco acima dos demais, em termos de qualidade, em termos de história, em termos de know-how, não é? Sempre disputando assim. Por que? Vamos traçar por exemplo. Por que as pessoas dizem, muitas dizem, que o vinho italiano é o melhor vinho do mundo? Vincenzo, na sua opinião. Beh, primariamente ti agradeço per fare isso. Onestamente, il mondo do vinho, io ovviamente sono barista, né? Então gosto della tua afirmazione. Porém, tem vários países que produzem vinhos sensacionais. Eu, pessoalmente,
io non rappresento il consumatore brasileiro perché ovviamente sto con una distorsione professional, vamos dizer como é que se diz, uma deformação profissional. Eu adoro principalmente vinhos do velho mundo. E olha, não é mesmo assim, é verdade que italiano é barista, francês é barista, etc. Porém, e espanhol é barista, né? Sempre na Espanha também bello produtor de grandíssimos vinhos. Porém, para te dar uma ideia, por exemplo, o consumo do Prosecco na França está acima, está em alta acima. A França é um dos países que cresce mais no consumo de Prosecco, para te dar uma ideia. A Itália, antes, vamos dizer, alguns anos atrás, agora não acompanhei mais esses dados, mas chegou a ser o quinto consumidor mundial de champanhe, para te dar uma ideia. Esse italiano toma a maioria das vezes, 90% vinho italiano, porém, aquele outro 10% que toma é vinho, né, francês. O italiano adora vinhos da França, assim como o francês parece que não, mas realmente o francês toma vinho italiano, então isso aqui é um grande prazer. Nós mesmos, a Joanne é embaixadora de várias vinícolas francesas com grande sucesso, né? Aumentamos sempre, agora mais ou menos o 10% do nosso faturamento com vinhos franceses, então está incrementando isso. E vou dar um oi para Karine, que está online. Karine, Jadir, Digley, todos os amigos, o Ferrazzo. Ciao ragazzi, Tito. Deixa eu só interromper. Tito, nosso diretor, Karene, Gianni, Raquel, ainda não vi a Kelly. Se comportem. Ainda não vi a Kelly, estranho. Se comportem aí, nós estamos aqui olhando vocês entrar e comentar, com certeza. Ecco, a Raquel aqui. A galera de Londrina. Ciao ragazzi! Bom, eu com certeza, né? A gente fala isso de uma forma geral. Com certeza, na Espanha faz vinhos excelentes, nós temos vinhos bons em todo lugar do mundo. Mas é fato que muita gente gosta de vinhos italianos, muita gente gosta de vinhos franceses, e normalmente uma carta completa que se preza tem sempre uma boa parte dela dedicada à França e à Itália. Depois vem Espanha, talvez, Portugal, Argentina, Chile, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. O fato é que alguns dos vinhos mais caros e de melhor qualidade do mundo estão na Itália. Vamos citar aí 3, por exemplo, Barolo, Brunello de Montalcino e dai uma Franciacorta. Amarone. Bom, Amarone. Amarone. Sim. Então, por isso que talvez figure entre muitos a opinião de que a Itália faz os melhores vinhos do mundo. Lasciami dare un noi bene per la mia amica Penny, Penny che è della Planeta, gerente di mercato commerciale della Planeta, Penny che sta assistendo dalla Sicilia. Ciao Penny, un grande bacio! Benvenuta Penny. Então, eu coloquei essa pergunta porque para mim é um grande orgulho gostar dos vinhos italianos e sempre estar em contato com eles desde muito cedo, não é? E, de fato, e também o que representa, por exemplo, nas importações brasileiras o vinho italiano, em termos principalmente de valor, não é? Representa muito em termos de valor, talvez não em volume, mas em valor representa muito, não é? E a cada ano parece que aumenta um pouco mais, especialmente esse ano, com o câmbio na altura que está agora. Não me falar de câmbio, vamos falar somente de coisas positivas, né? Melhor falar de coisas positivas. O valor, vamos dizer, o mercado do vinho italiano no Brasil é o 10%. Em termos de valor, representa mais ou menos, tirando o Lambrusco, 33-34 milhões de dólares, dependendo do ano, que não é muito, né? Não é muito. Considera que nos Estados Unidos, Estados Unidos é o primeiro mercado para o vinho italiano, chega a 1,5 bilhões de dólares. Então, realmente aqui é uma granel de areia. Porém, é muito interessante porque primariamente, especialmente para São Paulo, para os produtores italianos ser presentes a São Paulo é fundamental, porque esse mundo sabemos que é sempre mais globalizado, não somente São Paulo, mas no Brasil inteiro.
esse mundo é sempre mais globalizado, então, sabe, para um consumidor um brasileiro que está no Brasil, a São Paulo, encontra o vinho da marca X a São Paulo, viaja, vai, encontra esse vinho a Dubai, va no Caribe, encontra. Então, una vinicola, un'impresa, una vinicola che gosta de ser mais plantar as bandeiras nas cidades mais importantes do mundo, tem que estar presente no Brasil, no específico a São Paulo. E o vinho italiano, sabe, tem um grande apelo, specialmente onde tem a comunidade italiana, então no suleste, como tu sabe, do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina um pouquinho menos, Santa Catarina, Minas, e São Paulo, mais ou menos, para te dar uma ideia, Alex, entre 70% e 75% do vinho italiano é vendido a São Paulo, no estado de São Paulo. Entre São Paulo, cidade, capital e interior. Aliás, vou dar um oi para a minha amiga Aline Chicone, de Piracicaba, que estão aqui na live. Ciao, amici. Um grande abraço. André Torrente tinha feito uma pergunta: qual a diferença entre Barolo, Brunello e o Amarone? O Gianni, gentilmente, já respondeu a ela, falando das uvas e das regiões onde são feitas. Você mencionou, na hora que falava dos valores, representa 10% tirando o Lambrusco. Vamos falar um pouco do Lambrusco, que é tão... eu tenho 12 anos de carreira, 6 deles Sim. Trabalhei com on-trade e agora faz 6 anos que trabalho com off-trade. Bom, no off-trade não há um dia sequer que eu não atenda um cliente que busque por uma garrafa de Lambrusco. E, fatalmente, busca algo que seja doce, tanto branco quanto tinto. Nós sabemos que Lambrusco não é só isso, mas vamos falar um pouco por que Lambrusco é tão famoso no Brasil e, quiçá, em todo o mundo. Sì, allora, Lambrusco è il nome della uva, tem várias denominações de Lambrusco, è produzido na região Emilia-Romagna, che è la regione di onde sono io sono originario di Rimini. La regione Emilia-Romagna, para a galera ter uma ideia, é a região de Bologna, né? Então, um pouquinho a nord-oeste de Bologna, nas províncias de Reggio Emilia e Modena, se produz o Lambrusco. Tem, aliás, 3 consórcios que hoje mesmo, entre ontem e hoje, se unificaram os 3 consórcios de produção do Lambrusco. O Lambrusco vamos dizer, para os novos mercados, é um vinho perfeito. Tem várias versões. Aqui no Brasil, a maioria dos Lambruscos que chegam são Lambruscos um pouquinho bastante adocicados. Porém, tem também Lambruscos produzidos com um método clássico, Lambruscos que são realmente, que eu adoro, são sensacionais, né? Para tu ter uma ideia, Alex, quando eu vou na Itália, poso ao aeroporto de Bologna, vou a Rimini, na casa dos meus pais, já lá tem uma garrafa pronta de Lambrusco secco na geladeira, tem il mio embutido, la mia mortadella, il mio prosciutto crudo e il mio pan di altissima qualità. Do un beijo na mamma, un beijo nel babbo, sento, apro la garrafa, è un paradiso, entendeu como? Perché tem Lambrusco di altissima qualità che sono realmente... ti dà un prazer enorme, né? Un prazer enorme. Sono vinhos com baixa gradação alcoólica, com borbulhas, então limpa a boca, por exemplo, dos embutidos, etc. Aqui no Brasil e inicialmente também nos Estados Unidos e também no México chegaram mais versões um pouquinho adocicadas, né? Com esse açúcar residual que para o paladar do consumidor que é iniciante, no vinho, nesse mundo, fantástico mundo, é mais istintivo, né? É mais fácil de compreender um vinho que tem um pouquinho de açúcar. Sabe por quê? Pensa, quando a gente nasce, qual é o primeiro sabor que a gente acostuma? É o sabor doce, porque tomamos o leite da mãe, né? Que é doce. Então, é humano, né? No início, aqui é que se aproxima no setor do vinho,
tomar vinho que seja um pouquinho doce. O importante para nós, na minha opinião, é que o consumidor de cerveja inicia a ser também consumidor de vinho, né? Porque é muito mais saudável, tem resveratrol, né? Tudo, antioxidantes, etc. Sim. Fantástico. Essa é uma opinião que eu corroboro contigo. Acho que vale a pena o consumidor iniciante começar por esse vinho. Também é o vinho italiano mais acessível que a gente encontra, não é? É o que chega ao menor preço, porque é produzido em larga escala e se compra também muito. Enfim, os vinhos são amabile, não? Amabile bianco, sim. Amabile rosso. Então, com teor de açúcar um pouco grande, porém sempre muito agradável, porque tem acidez, não é? Tem as borbulhas, e assim, eu imaginei igualzinho, chegar em Rimini com um lambrusco, uma mortadela. Essa aqui temos que fazer, essa aqui temos que fazer, eu e você, essa experiência. Com certeza. Essa experiência gastronômica temos que fazê-la juntas. Sem dúvida. Para mim, Itália. A mortadela, o embutido que eu mais gosto é a mortadela. Então, com o lambrusco, eu tenho certeza que vai ser fantástico, fantástico. Bom, vamos ao próximo tema. Bom, quando eu estou trabalhando num restaurante, quando estou trabalhando por uma rede de supermercados, como agora no momento, e eu penso em formar no meu portfólio, eu devo, sem sombra de dúvidas, ter uma parte dessa adega, uma parte dessa carta de vinhos considerável de vinhos italianos. E aí, claro, um sommelier formado, um profissional como nós, que já tem uma certa experiência, sabe muito bem por onde começar, sabe quais são os preços internacionalmente falando, sabe mais ou menos do jogo. Agora, digamos um empresário que ainda não está com um negócio muito bem, está iniciando, como ele deve começar a escolher vinhos italianos? Por exemplo, por onde escolher, por onde começar, por regiões, por uvas, por preço, enfim, qual seria o seu conselho a alguém que está começando a fazer um negócio de vinho hoje, seja ele um supermercado, ou seja ele... Bom, você pode falar de um restaurante, eu falo de um supermercado ou de uma delicatessen. Por onde começa a escolher vinhos italianos? Ok, primariamente os vinhos italianos, a maioria dos vinhos italianos são extremamente gastronômicos, como tu sabe, são vinhos que têm... Eu não gosto muito de falar de acidez porque o consumidor se contrai quando fala de acidez, porém uma acidez vibrante, como eu gosto de definir, uma veia de acidez é sempre interessante, né, em um vinho. Por quê? Porque a acidez é a espina dorsal do vinho, que dá longevidade, dá frescor, e o vinho italiano é gastronômico, porque essa acidez que tu encontri, por exemplo, in un bardolino fresco, un vinho tinto fresco, facile da tomare, essa acidez ti limpa la bocca, limpa il paladar daquela gordura o di qualche forma dalla comida. Per esempio, bardolino, questo vino qui, con una bella pizza, cosa che chiedi mai dalla vita? Nada. Con un piatto, con un gnocchi al tomate, al pomodoro, col molho di pomodoro. Então, essa acidez gastronômica dos vinhos italianos é reconhecida mundialmente. E, então, eu sou um cara, como tu sabe, do setor, sou muito sempre essa deformação profissional da qual falamos no início. Eu, quando vou no ristorante, escolho o vinho e depois escolho a comida. Então, não represento, vamos dizer, o consumidor brasileiro, né? A maioria dos consumidores brasileiros. Porém, sempre da lembrar, allora, vinhos, por exemplo, como Chianti classico, non tem quasi... Chianti tem uma marea de Chianti e também de Chianti classico. Porém, a minha sugestão, se um consumidor, se um amigo, se um enófilo, um amante dos vinhos, vai no ristorante, ora, primariamente, se o ristorante é um ristorante de nível importante, decente, vamos dizer, tem um sommelier ou, de qualquer forma, un maître che conosce algo di vinho, che già mangia un pouco di vinho. Então, pedir uma sugestão, assim, para curiosidade, sem se deixar influenciar demais, mas, de qualquer forma, uma sugestão
pode ser bom, né? Porque também muitos restaurantes têm esse tipo, sei lá, sugestão do sommelier, o vinho do dia que a importadora oferece para aquele mês a um preço especial, né? Então, pedir uma sugestão, não depender 100% dessa sugestão, però pedir uma sugestão, acho que é sempre bom. Depois eu sempre falo, pegar a garrafa na mão, pergunti para o sommelier, sommelier, faz um favor, gostaria de ver, por exemplo, esse Chianti, me traz a garrafa para eu ver a garrafa. Então, na garrafa já tem uma montanha de informações, né? Se na vinícola é séria, no contrarótulo já coloca as informações em português, né? Quindi, por exemplo, a Masi escreve todas as informações em português. Então, já ler o rótulo, etc., ajuda muito. É o passaporte, né? Para o vinho é o rótulo. E também consultar um pouquinho, sei lá, sim, às vezes dá, às vezes não dá, però ver um pouquinho na internet, non ne sto falando cioè, Vivino è un applicativo, per esempio, che io non gosto al 100%, però porém un pochino gosto perché quando va a falar tipo das uvas, per esempio, è interessante, o da área di produzione. Quando falo dos preços, a maioria das vezes é tudo defasado, é atrapalhado, porém ti dà un'indicazione das uvas, eccetera. Ou ver na internet, no site da vinícola, tipo vai pesquisar o site da Masi ou outra vinícola que é em promoção naquele dia, né? E sempre a última coisa, para fechar o assunto, Alex, tipo, eu sempre falo, para comprar um carro, por exemplo, um tênis, a gente pesquisa, né? Na internet. Para comprar um carro, ok, pesquisa, sei lá, 4 meses. Para comprar um tênis, pesquisa, sei lá, 2, 3 dias, né? Para comprar uma garrafa de vinho, pode pesquisar na internet, no site da vinícola, por exemplo, 10 minutos, né? 15 minutos, né? Bom, tem uma pergunta aqui, vou responder já ela e já entramos no assunto de novo. A Sandra pergunta o que significa rosso no rótulo. Rosso no rótulo é vinho rosso tinto. É tinto. Vinho tinto. Se for em inglês é red wine. Sempre, em todas as línguas vai ser sempre vermelho a tradução. Para nós é tinto. Enfim, é a mesma coisa. Rosso é tinto. Bom, você falava agora de escolher, por exemplo, eu, quando escolhi a primeira vez vinhos italianos para uma rede de supermercados, estava junto contigo na Provine de 2018, não é? Foi lá que tudo começou, vamos dizer. Na verdade, começou uns meses antes, uns 8 meses antes, quando, na época, o meu diretor te encontrou em São Paulo, no Italy, e aí passou o contato e desde então começamos a conversar e depois viemos a fazer negócio e agora estamos na iminência de fazer negócio de novo, não é? Bom, speriamo, tomara. Quando eu nessa oportunidade vou contar essa história para exemplificar a pergunta que foi feita. Eu fui muito privilegiado de poder participar da maior feira de vinhos do mundo e ter ido especificamente ou principalmente para escolher vinhos italianos. E na oportunidade, nós já tínhamos agendado as nossas visitas, não é? As nossas reuniões com grandes produtores, que a Jill Wine representa muito bem. E eu também fui à caça de outros vinhos italianos por minha conta, pela pesquisa que tinha feito previamente na internet, não é? Pelo conhecimento prévio que já tinha de vinhos italianos. E aí foi onde eu pude colocar em prática todo o meu conhecimento, especialmente de nível 3 da W7, não é? Onde, por exemplo, num stand determinado de uma certa região, não vou falar a região, nem produtor, nem nada, um senhor me colocou a taça de vinho na frente e me disse, esse vinho é o vinho X e custa 4 euros. E aí eu olhei para ele e disse, bom, das duas uma, ou não é o vinho que o senhor está dizendo, ou o preço está muito caro. Então, e aí depois que provei o vinho, vi, não é o vinho que o senhor está falando. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que é necessário sempre uma pesquisa prévia, um estudo prévio para não ser enrolado. Isso pode ser para comprar carro, para comprar uma Havaiana ou para comprar feijão. Você tem que saber alguma coisa antes, senão você facilmente
é enrolado por quem está querendo vender, né? Ou Sì, é disculpa se te interrompo, para comprar vinhos tem dicas, mas não tem regras, é como uma harmonização. Por exemplo, sabe o que acontece? Falo para nossos amigos, já que o título da nossa live é como comprar vinho italiano, tomar cuidado, por exemplo, especialmente com vinho branco e tinto, com as safras que estão atualmente no mercado, porque tem safras, às vezes, que são antigas, entre aspas, né? Olhar sempre, por exemplo, nos vinhos brancos a cor, se vocês encontram una cor amarela, tipo assim, né? Un amarelo desi, amarelo palha, esverdeado, vamos dizer, tudo ok. Sempre é importante verificar a safra. A maioria dos vinhos brancos que estão no Brasil não são vinhos brancos, 99,9% são vinhos brancos da consumir jovem, né? E frescos. Então, se é um vinho branco, por exemplo, vocês encontram, sei lá, já de 2016, agora vinho branco fresco jovem já bem no limite, né? Talvez ainda bom, dipendendo da tipologia da vinícola, ma è ben no limite, né? E mesma coisa com os vinhos tintos, um vinho tinto fresco, jovem, como, por exemplo, um Bardolino, uma safra fresca, 2018, se vocês vão... Já um vinho tinto aguenta mais, porém, se vocês vão tipo uma safra do Bardolino 2014, 2013, agora já estamos ali, né? Estamos bem no limite. Dependendo do estilo de vinho, tem que tomar cuidado com a safra e também para os rosés, né? Sim, com certeza. Outra coisa que eu recomendo normalmente é escolher por região, não é? Se você quer montar uma carta completa, você tem que pesquisar quais são as principais... Eu estou mudando de lugar aqui por causa do ruído. Com licença, só um pouco, para voltar aqui a uma posição interessante. Eu dou uma dica de procurar por região também. Você tem que ver quais regiões têm vinhos mais caros, quais regiões têm vinhos com preço, comercialmente falando, um preço bom, e escolher também alguns estilos que vão agradar muito ao consumidor do seu negócio. Por exemplo, no supermercado, as pessoas vão gostar muito de vinhos que sejam que tenham a uva colocada no rótulo e que tenham vinhos para o dia a dia. Por exemplo, você falou dos vinhos italianos, que são vinhos gastronômicos, não é? Mas há vinhos que podem ser bebidos como sem acompanhamento, ou talvez só como aperitivo, por exemplo, acompanhando com queijo, ou com um pãozinho, ou com uma brusqueta, algo assim. Um pinot grigio, un bel prosecco. Un prosecco, un pinot grigio, un Sangiovese IGT, no? Un Sangiovese, Toscana, IGT. Enfim, vinhos frutados, vinhos... Por exemplo, a pizza do dia a dia. O brasileiro come muita pizza. É um prato que Bardolino. Bardolino con la pizza è il numero uno. Um Bardolino, um Primitivo ou um Sangiovese vai muito bem, não é? Então, quando você tem um negócio como um supermercado ou uma loja de vinho, você precisa ter esses vinhos para entrada de gama. Agora, você também precisa ter um representativo, talvez do Piemonte. Eu posso começar, falando das uvas Nebbiolo, posso começar com o Langhe, não de um Barbaresco com um Barolo, mas posso começar com o Langhe, eu posso começar com Barbera. Por exemplo, um Barbera também vai muito bem com pizza, não? Ou um Dolcetto. Pode começar por aí. Se vou ao Veneto, você já falou Bardolino. Se for a Toscana, posso começar com um Chianti normale, um Chianti de entrada. Também são vinhos que vão... De Toscana. No, deixa ora, gostaria também, Alex, de explicar para os nossos amigos aqui na live que a Itália praticamente tem uma biodiversidade, né? Que tu estás falando todos esses vinhos que o Alex está falando são produzidos com uvas diferentes, né? Na Itália, a Itália é o país com o Gianni Tartari escreveu aqui Enotria, né? Perché praticamente a Itália é o berço da maioria das variedades de uva no mundo. Não que a viticoltura nasceu na Itália, enquanto nasceu no Oriente Médio, nasceu na Geórgia, no Irã, etc. Porém,
Armenia. Porém, na Itália, temos quase 700 variedades de uvas diferentes e, contando todos os clones, são mais de 3.000 variedades, praticamente, contando os clones, né? As variedades são quase 700, contando os clones são mais de 3.000, então tem uma biodiversidade, essa diversidade enorme. Para os nossos amigos terem uma ideia, a Itália representa, Alex, o 0,05% das terras emersas. É o país no mundo que tem mais biodiversidade em termos de viticoltura. Então, ed è un paese che dipende meno da una singola... per ti dare un'idea, la Sangiovese rappresenta, in Italia sono 690.000 hectares di videras coltivadas. Un hectare è más o menos una quadra e medio di football, então 690.000 hectares. 11% desses hectares sono coltivados a Sangiovese, la mesma uva con la quale si produce o Chianti, o Brunello, o Morellino di Scansano. E então na Itália dipende pouco da uma variedade de uvas. Se tu já vai, tipo, na Espanha, vai pegar Tempranillo, a Irene, já são quase il 40% di tutta la viticoltura spagnola. Se vai na França, vai Merlot, vai con Merlot, vai con Grenache, e Syrah já está aí em volta de um 35%, entendeu? Então, a Itália tem essa particolaridade, tem essa biodiversidade enorme, tem uma, tu sabe melhor que eu, tipo na Sicília, que appena estava aqui da Planeta, está na live, temos Frappato, temos Nero d'Avola, Grillo, Mamertino, temos do sul até o norte uma variedade de terroir e de uvas que são únicas, né? Sim, sim. Bom, que tema podemos entrar mais? Bom, quando se fala, por exemplo, de massa, de pasta, sempre vai... É uma pergunta que sempre me perguntam, que sempre me fazem no supermercado. Hoje eu vou fazer uma pasta. Que vinho devo levar? Que devo... E eu sempre digo, que molho, que sugo vai fazer? Vamos falar um pouco de vinho e pasta. Bom, pasta eu acho que é o arroz e feijão do italiano, né? Sì, è arroz e feijão do italiano. E mia figlia tem 2 anos, come pasta pra caramba, fusilli, penne, è una cosa impressionante. Dá para ver, é uma italianinha já, uma italianinha. Aqui na região se come muito, principalmente nessa época, aqui na região oeste de Santa Catarina, que também foi colonizada por italianos, também se come agora sopa de agnolini. Ah, interessante. O capelletti, no? Capelletti. Capelletti. Ora, vamos a distinguere primariamente, perché aqui no Brasil la pasta no brasileira, a maioria dos brasileiros chama de macarrão, né? Macarrão, na realidade, é um tipo de pasta que se chama macaroni, porém, na categoria do macarrão tem várias tipologias de pasta. Primariamente tem a pasta longa, quella che a gente chama pasta longa, como spaghetti, linguine, per esempio, e depois tem a pasta curta, tagliatelle, e depois tem a pasta curta, come fusilli, le penne, farfalle, per esempio. Sì. E, então, já a pasta curta e a pasta longa, já ali estamos em dois âmbitos, vamos dizer, em 2 áreas diferentes, 2 ambientes diferentes. E depois, come tu falou, è importante ver qual è o molho, no? Perché tem molho alla bolognese, come molho alla bolognese, per esempio, carne mollita, no? A ragù, in italiano si chiamaria ragù, mais o menos. Lì precisa di un vino tinto, abbastanza strutturato, un Chianti classico, per esempio, un Chianti classico cai perfettamente, o también un Campofiorin della Masi, è perfetto, producido nella regione Veneto,
va muito bem também vinhos, por exemplo, da Umbria, né? Um Montefalco rosso, seria perfeito. E depende muito do molho, tipo molhos mais leves, que agora tem essa onda vegetariana, essa onda fit, né? Tipo, sei lá, un gnocchi col pomodoro, che io adoro, o una penne col molho di berinjela o di vegetais, per esempio, lì o un vino branco, come questo friulano fantastico della Fantinelle, o un bardolino. Che vinho è esse do Fantinelle? Mi fala un poco dele. Friulano, entre aspa, ex Tokai. Tokai. Friulano. Tokai friulano, ok. Oppure un primitivo, no? Con una pasta di pomodoro, con una pizza, eccetera. También un vino tinto leve, come un bel primitivo di Puglia e IGT. Un manduria já seria demais, né? Para una pasta con molho di vegetais, né? E io, sabe o que é que eu adoro? Adoro muito, Alex, comer peixe com vinho tinto leve, fresco, tipo un Chianti, o mesmo Bardolino. Desculpa se volto sempre no Bardolino, ma è che sta aqui comigo, un Bardolino. Quale? Un Pinot Nero, bravo, un Pinot Nero do Trentino Alto Adige o do Friuli, un vinho, un Nero d'Avola também, no? Voltando ao assunto Sicilia, un Nero d'Avola che non passa per barrique fresco, che passa por aço inox, è perfetto, né? Sto babando. Sim, a Karen está dizendo que já tá engordando só com o papo, já vai sair já. Alguém falou que estava comendo pasta com polpettone e estava com morellino di Scansano. Perfetto, no? Perfetto. Morellino di Scansano a base sangiovese. Puoi ter un pochino no blend, un pochino di Merlot, di Cabernet Sauvignon, porém a base è sangiovese, un 80%. Adega Castello, Patti pergunta, que vinho italiano poderíamos harmonizar com a nossa feijoada? Aí tem Bravo, bellissima pergunta. A maioria ora, vamos parar esse negócio de comer churrasco con cerveja. Não tem nada a ver. E também caipirinha con feijoada já um pouquinho, tem que ver um pouquinho mais, porém eu honestamente não gosto. Ora, con feijoada è perfetto un vinho che si chiama Campo Fiorin, produzido per la vinicola Masi. Já experimentamos. Esse aqui, eu sou suspeito perché, come tu sabe, trabalho com os vinhos da Masi. Porém, tem que fazer esse teste. Eu já harmonizamos alla Sega, in Belo Horizonte, vários vinhos com feijoada alla Sega, ok? Tinha todo o pessoal do setor, tinha 5 vinhos, todos italianos, e aquele que ganhou foi o Campo Fiorino. Então, Campo Fiorino, da Masi, com a feijoada, e vamos lançar essa campanha. Basta cerveja com churrasco, vinho. Olha os nossos primos aqui da Argentina, eles comem assado com vinho, né? Então, concordo, tomar às vezes uma cerveja a gente fala para limpar a serpentina, né? Porém, con churrasco, vinho tinto, dai. Era il suo top, né? Quando eu for postar aqui a live, eu vou botar a hashtag carne vino. Gostei dessa. Aliás, vamos terminar. Também existem as pastas ripiena, não? Ripiena e pasta. Como capelletti ou agnolini, que podem dizer quando tem um recheio, não é? Ripiene di pollo, o ripieno di carne di manzo, o ripieno di carne di vitello. O di formaggio anche. Come? O anche di formaggio, di queijo, né? O di queijo, sim. Nei capelletti, às vezes si coloca queijo, ou si coloca até uma mistura, si faz às vezes um misto di queijo e carne. Então, dipende, come tu falou, do recheio, né? E, tipo, com queijo, vinho branco, generalmente. A maioria dos consumidores no Brasil pensam que queijo tem que ser harmonizado com vinho tinto. Na realidade, para o meu paladar e também
vamos dizer, internacionalmente falando, a maioria dos queijos vão com vinhos brancos, vão harmonizados com vinhos brancos, dependendo também do grau de envelhecimento. Tipo, ok, peguei um pecorino muito maturado, etc., vai até com vinho tinto. Porém, a maioria dos queijos de massa mole e de massa medio mole com vinho branco, né? Então, a mesma coisa, o mesmo critério aplicaria com os capelletti, com a massa recheia. E, desculpa, estava falando algo? Não, está correto, está correto. Eu mesmo outro dia falei disso, que normalmente queijos e vinhos, todo mundo, a maioria dos consumidores brasileiros pensa logo no vinho tinto e, na verdade, eu sempre harmonizei, na maioria das vezes, com vinhos brancos. Por exemplo, um gorgonzola vai bem com vinho santo, não? Gorgonzola è difficile da armonizzare, onestamente. Primariamente non è un queijo che io gosto, falo verdade. E também é muito complicado de harmonizar. Sì, na minha opinião, como tu falou, ou tem que ser ou um branco barricado, no? Che è levato in barrica por un tempo, ou um vinho, come tu falou, um vinho di sobremesa, pode ser, come tu falou, un vin santo, pode ser un ramandolo, un piccolit. Ovviamente sono vinhos, né, que não são bastante caros, honestamente, né, para o Brasil hoje, com esse câmbio, né, para o brasileiro. Porém, são esses vinhos aqui. Sim. Bueno, o que mais podemos abordar aí dos vinhos italianos? Vinho e carne. Vamos ver se tem pergunta. Prova a ver se tem, tenta ver se tem alguma pergunta mais, Alex. Talvez passou alguma pergunta. Teve uma pergunta aqui que passou, deixa eu ver, deixa eu achar. Bom, vinho e feijoada foram dados vários exemplos. Também aqui, o Gianni, nosso professor, falou da Franciacorta. Claro, sempre um espumante Brut. Bravo, bela ideia, bela ideia. O Franciacorta, para ser o italiano, mas um espumante Brut brasileiro, feito por método clássico, também vai muito bem, não é? Sim. Sim. Foi o Odoni Tommaso que falou que Tommaso. Tagliolini in brodo con polpettini con vino morellino di Scansano. Foi ótimo essa. Grande. Signor Tommaso, grandissima persona, da Basilicata di Tito, un paese in provincia di Potenza. Grazie. Piccolo. A Stella Maris Pires perguntou, com uma pasta com aspargos, que vinho italiano podemos colocar com aspargos? Aspargos precisa di un vino delicato, né? Di un vino delicato, acho che un tinto giovane già demais, então io iria con un branco, onestamente, até con uno spumante demais, perché acho che a borbulhas non si incaixariam bene con un sabor delicato do aspargo. Na minha opinião, precisaria di un branco non con muito grau alcolico, per esempio un suave ben feito, né? Un vinho suave ben feito, un branco delicato, né? Qual è la tua suggestione? Qual è la tua suggestione? Bravo, un vermentino porem, un vermentino da Toscana, perché tem un vermentino da Sardegna che già seria demais. Vermentino produzido na Sardegna, io adoro também, porém é mais strong, né? Mais estruturado, encorpado, então mataria o sabor, na minha opinião. A maioria, não todos são assim, mas a maioria dos vermentinos da Sardegna cobririam o sabor do nosso asparago. Porém, sì, come tu falou, vermentino do sul da Toscana, ou também da Ligúria, né? Vermentino da Ligúria. Com certeza. Chegou uma pergunta... Vermentino é uma variedade, vamos explicar para os nossos amigos, é uma variedade de uva branca, é o vinho do Mar Tirreno, ed è una variedade de uva coltivata na Sardegna. Geralmente na Sardegna è un clima quente, molto quente, e dà un vermentino, dà origine essa uva a un vinho branco mais estruturado, encorpado, mais strong, gradazione alcolica un po', pode chegar até 14 graus álcool, un vermentino da Sardegna. Un vermentino da regione Liguria è già differente, ali já chamam diferente la uva, eles não chamam mais de vermentino, apesar de ser a mesma uva, eles chamam de pigato, ok? E depois tem o vermentino do sul da Toscana, che è il mio favorito, il mio gusto pessoal, né? Che è un pochino mais mineral, specialmente perché è una variedade che na Toscana è coltivata ben
bem perto do mar, né? Na Maremma, né? No sul da Toscana. E essa aqui. Então acho que com aspargo, um bel vermentino harmonizaria também muito bem. E o Gianni falou da Vernaccia di San Gimignano também, que pode ir muito bem com aspargos. Sim. Né? Com certeza. Sim. Bom, nós temos 5 minutos, vamos tentar responder mais uma pergunta e depois passamos às nossas considerações finais. Houve uma pergunta: qual a diferença entre um vinho do norte, do centro e do sul da Itália? Eu acho que essa classificação é muito mais, já foi uma classificação um pouco mais genérica, um pouco mais abrangente de vinhos italianos. Eu acho que no norte da Itália temos vinhos muito diferentes um do outro, no centro da Itália uma infinidade de vinhos muito diferentes também, e no sul também muita variedade. O que eu diria para essa pergunta é que normalmente o sul da Itália é um pouco mais quente, não é? Bravo. Estava pensando isso. Norte da Itália, nós temos a influência dos Alpes e dos Apeninos, aí vamos dizer, Emília-Romanha para cima, Apeninos, e mais lá no Vêneto e tal, vamos ter a influência dos Alpes. E no centro da Itália, na Toscana, por exemplo, vamos ter tanto um clima muito temperado, não é, com influência do Mediterrâneo muito forte, mas também com verões bastante quentes, né? Então, há uma diversidade enorme para falar dessas 3 zonas, mas eu acho que basicamente o clima já diz muito, né? E as influências, como por exemplo dos Alpes, dizem muito sobre o tipo de vinho que vai ser feito, né? Sì, concordo contigo. Tem que fazer di qualche forma una premessa che no, attualmente con esse clima tu stai vivendo isso lì a Santa Caterina, ontem teve um furacão danado. Então, attualmente esse clima é imprevisível, então non come tu falou, nord da Itália, um clima mais frio, e geralmente são vinhos, sto falando in generale, di forma muito geral, são vinhos vamos dizer, de corpo médio mais, né? Tem também vinhos encorpados, però estão falando dos vinhos não produzidos nas Alpes. E depois, mano a mano que desce, a Itália si desenvolve longitudinalmente, né? Una botta, né? Então, mano a mano que desce, até chegar na Sicília, o calor é muito maior, né? As horas de sol por ano são várias, né? Muito maior que no norte. Vale a pena lembrar que, por exemplo, ao sul da Sicília, província di Catania, Siracusa, província di Siracusa, noto, por exemplo, noto onde nasce Avola, onde nasce o Nero d'Avola, estamos falando de latitudes que são a mesma latitude do norte da África. Se tu vai ver, noto, por exemplo, é a sul come longitude di Tunisi. Tunis, como se diz em português? Tunisi. Tunísia. Tunísia. Então, estamos falando de latitudes africanas no sul da Sicília. Então, tem para todos os gostos, né? Tem variedades na Itália para todos os gostos, estilos para todos os gostos e tipologias para todos os gostos, né? Grazie por seu tempo aqui. É sempre um prazer falar contigo. Vamos encerrando a nossa live. Lembrando, pessoal, que no dia 3 a Kelly vai fazer uma live com a Letícia. Eu não vou falar o sobrenome dela porque é muito difícil aqui de pronunciar, mas é sobre o tema um vinho, como um vinho nasce somente no vinhedo ou tem outras formas dele nascer? Com certeza deve ter, né, Vincenzo? Mas eu te agradeço a presença, falar sobre Grazie a voi. É sempre um prazer. Grazie a voi, grazie Alex, è sempre un piacere battere un papo contigo di vinhos. Grazie alla Kelly, grazie alla The Wine School, Tito e a tutta la galera che accompagnano la live. Grazie amici. Salute. Grazie. Buonanotte, salute. Buonanotte a tutti, ciao.